Multimídia. Foi? Tava gravando? Tá bom, é só pra secar o áudio depois. Não para não. Sabe aquele negócio do paquete? Sim, por isso que eles fazem, pra sincronizar depois. Bom, sejam todos muito bem-vindos. Prazer em conhecer vocês. Meu nome é Bárbara. Eu trabalho atualmente com treinamento, mas eu também sou uma apaixonada por arte e essas coisas. E hoje é sobre isso que eu vou falar aqui com vocês. Eu imagino que vocês já têm algum interesse no desenho ou nessa área, por isso que vocês estão aqui. E provavelmente vocês já pararam para pesquisar na internet como é que desenhava alguma coisa específica, certo? Muitas vezes, quando a gente está na internet pesquisando essas coisas, a gente vai encontrar uns tutoriais tipo isso daqui, ensinando você a esboçar primeiro o desenho. Então, tem aquela folha em branco, que dá aquele medinho, né? Quantas vezes a gente para com a folha e pensa, meu Deus, como é que eu começo? Ainda mais quando a gente está com uma ideia muito complexa na cabeça, né? Ai, meu Deus do céu, e dá aquele medinho. Aí você começa, apaga, até você pesquisar um tutorial que às vezes vai falar assim, você desenha uma linha, aí depois você enche com bolinhas, e aí depois você faz a arte final, aí você apaga o esboço. Mas quando a gente tenta fazer, às vezes fica tipo assim, você fica, tem uma coisa que tá estranha, não tá muito assim do jeito que eu tava vendo, não tá do jeito que eu tava imaginando. A gente fica pensando, mas o que tá errado? Eu fiz exatamente o que a pessoa tava falando. É que nem quando a gente tem que fazer receita, não sei se vocês já tentaram, mas às vezes você faz exatamente o que está lá e não sai a mesma coisa. É uma tristeza. Por que isso acontece? Para que isso daqui faça sentido, para que esse esboço aqui funcione de verdade, a gente tem que entender o porquê que a gente está esboçando isso aqui. O porquê que essa bolinha está aqui, o que é essa bolinha? Que muitas vezes não faz sentido na nossa cabeça logo de cara. E para entender esse tipo de coisa, existem truques, existem coisas que a gente precisa olhar previamente antes de começar a desenhar essas coisas. E essas coisas é o que eu vou abordar hoje com vocês aqui. Então, existem alguns pontos, esses não são os únicos tópicos de estudo do desenho, mas esses são os principais para começar a entender. Aqui a gente vai falar sobre perspectiva, anatomia, luz e sombra e coloração. Cada um desses tópicos, dentro deles, existem temas que a gente estuda para conseguir representar exatamente aquilo que a gente está imaginando. E a gente vai abordar aqui mais ou menos por cima, um pouquinho sobre cada um, para dar essa entrada para vocês. Depois vocês podem se aprofundar mais, tá bom? A gente vai começar por perspectiva. Alguém aqui já tentou estudar perspectiva? Só para saber, levanta a mãozinha, se alguém já tentou. Nunca? Não fiquem com medo, tá? Pode parecer um pouquinho difícil, mas não é para ficar com medo, prometam para mim. Perspectiva. Vamos olhar essa imagem aqui, bonito, né? Bem desenhado, muito legal, dá um medinho, carinha de vilã, né? Não sei se é. Quando a gente olha esse outra imagem aqui, é praticamente o mesmo desenho, mas tá diferente, não tá? Não tá mais imponente essa daqui? Não dá um medinho, não parece que ela manda na gente? Olhando a foto, parece, tem cara de mandona. Por que isso? A perspectiva mudou. É quase a mesma coisa, mas aqui é como se a gente estivesse olhando ela de baixo. E a gente sabe disso, mas na hora de desenhar, às vezes a gente não consegue, fica tudo torto fora do lugar. A gente vai aprender a fazer isso. A perspectiva é muito útil para a gente passar imponência. Tem um filme ou uma série, não lembro, que retrata muito a monarquia. Só que eles retratam zoando a monarquia. E aí o que eles fazem? Eles gravam muitos ângulos aqui, só que eles gravam as pessoas falando umas coisas muito nada a ver, muito bobas. E aí, isso é eles fazendo uma piada justamente com esse fato. A pessoa está numa posição alta, ela tem aquele respeito, mas ela mesma não é uma pessoa muito respeitável. Vocês podem fazer esse tipo de brincadeira também quando estiverem construindo as ilustrações. Só que para conseguir, a gente tem que primeiro aprender a fazer, né? Como a gente faz? Primeiro a gente entende o conceito por trás disso. Por que a gente tem perspectiva? A perspectiva, ela vem justamente da forma como a gente enxerga as coisas. Nós temos dois olhos, pelo menos a maioria das pessoas, né? Se vocês ficarem fazendo assim, ó, podem fazer, eu não vou julgar vocês, nem tô tirando foto. Vocês vão ver que as coisas que vocês estão olhando mudam um pouquinho de lugar. Ela fica fazendo assim, conforme você vai piscando. Cada olho nosso enxerga de um lado. É isso que, quando a gente junta, dá a sensação de profundidade. Por isso que quando a gente vê aqueles filmes de pintor, eles ficam fechando um olho e ficam assim. Que é pra quê? Pra eles conseguirem ter uma visão um pouco mais plana e ficar mais fácil de passar pro papel do que quando a gente olha com os dois olhos, não é por acaso. Então, sabendo que a perspectiva é por conta da forma como a gente enxerga, a gente consegue falar de como a gente vai fazer no papel. Isso aqui é um desenho que está com perspectiva, a gente consegue sentir a profundidade dele. Como a gente faz para fazer isso nos nossos desenhos?
Vou esbranquiçar aqui para a gente poder fazer uns rabiscos aqui em cima. Primeiro, eu vou criar a minha linha do horizonte. Aqui é a linha do horizonte. Se eu estivesse olhando para lá longe, aquele ponto mais longe que eu enxergo vai ter uma linha, né? Normalmente, quando a gente está olhando por do sol, essas coisas, é aquela linha. Mesmo quando a gente tem ambiente fechado, a gente tem isso também. Então, mesmo que vocês estiverem desenhando uma sala de passada aqui, vocês vão fazer essa linha. Só que ela não vai aparecer no final, você vai apagar. Mas ela vai ser útil porque nessa linha a gente precisa desenhar o nosso ponto de fuga. Nome estranho, né? Ele se chama assim porque todas as linhas do desenho vão fugir em direção desse ponto. Quais linhas? Todas? Todas? Não, na verdade não. A gente vai fazer a fuga para esse ponto das linhas de profundidade. Vou dar um exemplo para vocês conseguirem imaginar o que é uma linha de profundidade. Se eu pedir para vocês desenharem um quadrado, vocês podem acabar desenhando isso aqui, né? Provavelmente isso vai ficar torto, gente, me desculpem, tá? Se ficar. Mas normalmente isso aqui é um quadrado, certo? Se a gente for fazer um cubo, normalmente o que a gente faz é o quê? A gente puxa uma linha aqui, uma outra linha aqui, aí depois a gente fecha elas assim, né? Aí a gente entende isso aqui como um cubo. Ele não tem profundidade de verdade, a gente criou uma ilusão aqui de que ele está profundo, correto? Conseguem ver daí? As linhas de profundidade desse cubo são justamente essas aqui, correto? Elas que estão fazendo para a gente essa ilusão de que ele está profundo. Que são as linhas que estão indo para trás. Aqui é a mesma coisa. Então, as linhas de profundidade vão ser todas essas que estão indo para trás. A gente vai puxar todas elas em direção a esse ponto. Parece que vai dar errado quando a gente fala de fazer isso. Parece que vai dar muito ruim. Mas confia que dá certo. Eu vou acabar levando essa lousa. Então, essas aqui são as partes planas, que a gente não vai deixar por fundo, porque é como se fosse a frente dos prédios. Elas estão de costas, entre aspas, né? Porque prédio não tem costas, para a linha do horizonte. Quando a gente puxar as profundidades, olha só, estão vendo aqui? Está indo certinho até o ponto de fuga. A diferença é que eu não vou conectar aqui porque o meu prédio não vai até o final, né? Então eu vou apagar a parte que eu não preciso. Mas elas se conectam aqui no final das contas, tá? E se você estivesse, por exemplo, querendo fazer aqueles corredores gigantes, sabe, tipo de filme de terror, que não dá pra ver o final, você ia ter que fazer que você ia puxar até aqui o ponto de fuga até perder de vista. E aí depois as portas, ou o que você fosse fazer, você ia diminuindo conforme ia chegando lá atrás. Porque as coisas vão ficando pequenininhas no fundo. Como eles fizeram com essas janelas aqui. Vou apagar aqui essas linhas azuis para ficar melhor de enxergar. Opa, não sei se eu faço. Então aqui, ó, vocês podem ver que as linhas vão até lá. Eu não fiz todas porque ia embaralhar a vista, mas se a gente puxasse todas as linhas, a gente ia ver que todas estão chegando lá no fundão. É assim que a gente faz a perspectiva. E aí é legal porque a gente começa a ver que imagens assim, por exemplo, também usam a perspectiva. Se a gente for colocar, olha onde está a perspectiva dela. Só que aqui já entra em mais complexo porque a gente tem pessoas. E as pessoas não são quadradas. Eu não sou Minecraft, né? Então, eu sou um pouquinho, a minha cara é quadrada, na verdade. Mas elas também estão em perspectiva. Só que como elas estão no centro, eles estão sendo um pouco mais influenciados. Também tem isso, tá? Mas aqui está em perspectiva. E as montanhas também estão. Só que aí o que acontece? Como são formas que não são uniformes, é mais difícil você fazer. Então, o que eu recomendo? Começa fazendo prédios, caixas, essas coisas mais fáceis, aí vocês vão pegando jeito. E depois vocês vão vendo que vai ficando até intuitivo fazer essas outras formas mais complexas. Mas com o tempo você vai fazendo. Aí entra aquela coisa do esboço, né? Então, o que isso aqui parece? Parece um quadrado. Ah, então eu vou desenhar um quadrado aqui primeiro no esboço e depois eu dou umas quebradinhas, para ele ficar parecendo uma pedra. Assim vocês vão construindo o desenho aos poucos de vocês. Às vezes a gente fica naquela neura de querer desenhar direto. Ah, eu não vou fazer esboço não, demora, dá preguiça. Mas é muito bom, porque a gente vai se preparando e quebrando aquele medo da folha em branco. Porque você já sabe onde vai ficar cada coisa e passa aquela ansiedade inicial. E tudo bem errar também, tá? Eu sei que é que fala isso, porque o nome do nosso workshop era justamente como parar de errar. Mas aí eu já entro até no plot twist da coisa. Na verdade, o que vocês querem é errar bastante. Porque depois que vocês erram muito, aí vocês começam a acertar. Então o negócio é, vamos cometer os erros tudo agora, para depois eu aprender. E sempre pensa, onde que eu errei aqui? E faz de novo. Porque aí vocês vão parando de errar com o tempo. E sempre tentando entender o porquê que eu estou desenhando isso desse jeito. Será que se eu mudar assim fica melhor? Podem experimentar o desenho de vocês, eles fazem o que vocês quiserem, sabe?
E aqui a gente tem mais algumas imagens, ó. Então nessa daqui a perspectiva está vindo aqui do centro. E aí parece que tudo que está nas bordas está grande, estão vendo? Nessa daqui, a gente às vezes pensa que cartoon não tem essas coisas, né? Ah, desenho mais simples, não vai ter. Mas eles têm perspectiva também. Então às vezes a gente subestima o cartãozinho, mas eles também têm muita técnica por trás. Independente do estilo, essas técnicas que a gente está falando não dependem do estilo que vocês desenham. Todos os estilos precisam dessas técnicas, por isso que o nome delas são fundamentos do desenho. Porque todo mundo que desenha precisa uma hora passar por isso daqui. E precisa passar várias vezes, inclusive. Eu já devo ter estudado umas 3 vezes cada um desses. Mas enfim. E aí vão existir outros tipos de perspectiva que eu não vou comentar aqui agora, porque vai ficando mais complexo. O legal é estudar um, tenta fazer uns desenhos, depois vai pro próximo. E cada uma vai ter uma característica diferente. Essa daqui é de um ponto, que a gente conversou. Tem de 2 pontos, olha só que legal. E agora as linhas vão se dividir entre aqui e aqui. Essa daqui é de 3 pontos. Parece que está voando, né, a câmera aqui. Essa daqui tem multipontos, então vai ponto para todo lado. Essa daqui é bem difícil. Essa daqui de 4 pontos. Aqui eles até fizeram uma pessoa na perspectiva, né, para ilustrar. E tem essa daqui que é a de 5 pontos, começa a ficar até redondo o desenho. É aquela do olho mágico, quando a gente olha na saída da porta. Essa daqui. Anime antigo costumava usar muito, né? Eu lembro de fazer um Gara nessa perspectiva aqui, e o bichinho fica tão esquisito, cabeçudo, mas enfim. Tadinho. Bom, beleza. Então a perspectiva foi, a gente entendeu que ela é a gente simulando a profundidade das coisas e de onde a gente está vendo esse objeto. Próximo tópico é mais divertido. Todo mundo gosta de estudar isso aqui, que é a anatomia. A anatomia é quando a gente estuda a representação do corpo humano, né? Ou melhor, a gente estuda o corpo humano na anatomia. No nosso caso de desenho, a gente estuda voltado para conseguir reproduzir isso. Então, quando a gente vai estudar anatomia, a gente vai tentar simplificar as formas do corpo humano. Aqui a gente tem um exemplo do cara bombadão, né, do dorso, que às vezes a gente faz gominhos a mais. Se a gente não estudar, a gente acaba fazendo. Um pescoço, e aqui são diferentes corpos. Por que eu peguei essas imagens? Porque a anatomia você vai estudar algumas coisas específicas dentro do corpo. Então, primeiro, o que ele tem, o que compõe, e aí normalmente a gente vai fazer muito voltado no músculo. Por quê? Porque a gente consegue enxergar os relevos do nosso corpo por conta disso, certo? A gente também vai ver a questão do esqueleto, porque senão parece que a gente está quebrando o braço do personagem, então até onde esse braço consegue ir. E a gordura corporal. Por isso que eu trouxe essa imagem aqui também. Quando vocês estiverem estudando, tentem pensar tipo assim, tá, esse músculo aqui tá aqui, mas ele conecta com o quê? Até onde ele consegue ir? Que é o que eles estão fazendo aqui, ó, essas experimentações com o pescoço. Então, quando eu viro meu pescoço assim, esses músculos aqui vão conectar aqui e vão virar junto. Quando eu viro pra cá, eles vão virar junto. Tudo isso vai dando mais embasamento pro desenho de vocês. E aí vocês vão conseguindo fazer isso aqui. E também a diferença de gordura corporal. E quando vocês forem desenhar personagem em movimento, isso vai fazer toda a diferença. Por exemplo, eu sou meio cheinha, né? Aí o meu braço é gordinho. Quando eu vou dar tchau, ó, balança. Quando eu estudo anatomia, eu presto atenção nisso. Se fosse uma pessoa mais bombada ou mais magra, provavelmente não teria isso. Então, quando eu vou estudar, é legal a gente pegar pessoas com corpos diferentes também. Porque a gente vai entendendo como é que funciona o negócio. E é legal porque o seu desenho não fica tão carimbado. Existem pessoas de todos os tipos no mundo. Então vamos desenhar gente de todos os tipos. E é muito bacana isso na área de criação de personagem. Aí a gente entra numa outra questão. Quando a gente fala de mercado de trabalho de desenho, muitas vezes a gente não conhece tudo que tem para fazer. Eu mesma antes achava que não dava para trabalhar com desenho. Por quê? Eu pensava que as únicas opções de profissão eram estilista, arquiteto e professor, né? Mas na verdade tem muita coisa. Pense que todo jogo que vai sair, todo filme que vai sair, precisa de um desenhista para criar aquele personagem, para inventar aquilo. Sempre tem. Esses são os character designers, que são os designers de personagem. Eles inventam toda a roupa, todo o conceito de imagem daquele personagem. Todos os filmes, todos os jogos. Tem que ter alguém para desenhar aquele cenário daquele filme. Tem que ter alguém para desenhar como vai ser cada quadro. Não sei se vocês sabem, mas propagandas, filmes, tem uma parte que é chamada storyboard, que a pessoa desenha tipo como se fosse um quadrinho de todos os frames, todas as partes que vai ter naquela propaganda. Para depois, quando eles forem gravar, eles saberem exatamente onde eles vão colocar a câmera e os atores. Então, existem muitas opções de profissões. Aí, cada uma vocês vão estudar mais um pouco de cada um desses tópicos aqui.
mas tem muita aplicação e dá para trabalhar com isso sim. Tem muita gente que vive disso. Tá? Então, quando dizem para vocês que vão passar fome, nem sempre. É só saber como entrar no mercado, mas dá para viver disso sim. Enfim, então aqui a gente tem várias anatomias, ó, e vejo que aqui esse desenho não está super detalhado, mas ainda assim a gente consegue ver as diferenças, porque tem um estudo por trás dele. Então aqui a gente tem uma pessoa mais cheinha, uma pessoa mais musculosa, uma pessoa mais magra, tipos diferentes de corpo, que às vezes tem a mesma quantidade de gordura, mas a pessoa tem corpos diferentes, porque a estrutura do nosso esqueleto às vezes é diferente. Então tem gente que tem mais quadril, tem gente que vai ter mais busto, deixa eu ver, essa daqui eu acho, ou essa daqui. Então existem corpos diferentes. E também a gente estuda anatomia animal, não é só humana. E é muito legal também estudar anatomia animal quando você pensa, por exemplo, em criar animais da sua imaginação, dragões, essas coisas, que você vai estudar lagartos, essas coisas, para você poder criar e fazer sentido o que você está desenhando. E às vezes você também vai parar para fazer esse mesmo desenho em movimentos diferentes, para você ter justamente essa percepção. Aqui a gente tem um exemplo de anatomia, que é o seguinte. Quando a gente vai desenhar, muitas vezes, como eu falei, a gente vai focar nos músculos, nos ossos, para entender o funcionamento primeiro, antes de desenhar por fora. Aqui, olhem como é diferente a musculatura do cavalo e do ser humano. Colocamos na mesma posição, mas vocês veem que os músculos se conectam em lugares diferentes? Olha do cavalo. Ele está aqui, esse conectado aqui, depois esse abre de assim. Por quê? O movimento que a perna do cavalo faz é esse daqui. Tipo isso. O do ser humano não, a gente roda o braço, faz assim, faz assim, então vai ser diferente. Aí a gente consegue achar imagens de tudo isso na internet para vocês irem olhando. É mais fácil vocês começarem por imagens já desenhadas do que por fotos mesmo, essas coisas. Não falando para vocês pegarem fotos de músculos expostos, né? Mas os que são hiperrealistas são mais difíceis no começo. Então eu recomendo que vocês realmente peguem esses desenhos assim e vão copiando tentando entender. No começo vai sair meio esquisito, mas isso é normal, podem ficar tranquilos. Quando vocês começam a desenhar um músculo novo, é um pouco estranho. Mas tudo bem. Ficou estranho? Tá, passa pro próximo. Depois você volta nele de novo depois de um tempo, você vai ver que naturalmente você vai entender um pouco mais, desde que você vá sempre observando esses tópicos que eu tô falando, tá? Tudo bem, de verdade. Não é um desenho que você vai mostrar para os outros, não precisa postar em canto nenhum, porque vai ficar um pouco estranho. Para que as pessoas vão se questionar, por que você está desenhando né, um monte de músculo? Mas é um negócio que vai trazer muita diferença depois para vocês. Vocês vão ver que vai ficar mais fácil até. Todo mundo tem problema para desenhar a mão no pé. Quem nunca escondeu? Eu já escondi muito. No bolso, no sapato. É justamente às vezes por conta disso. É falta de entender a estrutura do corpo que você está desenhando. Então aqui a gente vê que tem bastante diferença nos dois. E aqui a gente tem exemplos de diferentes tipos de anatomia, né? E é interessante a gente parar para reparar, por exemplo, esse personagem, a gente sabe que ele é um pouco mais velho. Por que a gente sabe que ele é um pouco mais velho? É estranho, né? Quando a gente vai desenhar, a gente não consegue. É a forma como está caindo a pele aqui. Porque o músculo, quando a gente envelhece, ele vai ficando mais flácido. Então a pele também vai. Enquanto aqui, ó, tá bem firme, aqui não, ó, a gente consegue ver que ela tá tipo caído. Então o movimento que você vai fazer é um pouco diferente. Nisso, você também vai trabalhar a pressão da sua mão, se você estiver no papel. E se você estiver numa mesa digitalizadora, numa outra mesa, você vai simular isso. Eu, por exemplo, desenho muito no celular hoje em dia, porque eu estou sem computador. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu não tenho a pressão no meu celular. Então, eu sei que eu tenho que deixar ele um pouquinho mais grosso aqui para simular que estava com mais pressão. E aqui um pouco mais fina, para fazer tipo uma sombrinha. Então, tudo isso vocês vão fazendo, observando e desenhando. Pode parecer um pouco difícil agora, mas conforme vocês forem fazendo, vocês vão ver que vai ficando mais fácil de entender e de manusear isso. Então tá bom, a anatomia então tem variação de gordura, de quantidade de coisa, e depois vocês podem até ir para esse tipo de desenho aqui, que é o gesturing, que é outra parte também, mas ele é muito divertido de fazer, que você vai fazer pessoas se movimentando, né, em posições diferentes. Eu gosto muito de desenhar a gente dançando, porque força músculos diferentes, aí você vê aquele músculozinho em ação. E não tem problema, tipo, vou fazer um pouquinho de anatomia, depois faço um pouquinho de gesturing, depois eu volto em anatomia de novo. Isso ajuda, na verdade, porque aí você vai vendo antes, depois você... entendi por que tem esse volumezinho aqui. É por causa desse músculo aqui.
Então você começa a entender quando você faz ou não aquele volume específico. Assim. Vamos continuar agora. A gente já falou sobre anatomia, a gente falou sobre perspectiva, agora vem uma parte mais gostosa, que é a parte de coloração. Eu amo pintar desenho. Mas a maioria das pessoas que eu conheço vira pra mim e fala assim, Bárbara, eu não pinto desenho. Porque toda vez que eu pinto eu vou estragar. Vocês já estragaram algum desenho na hora de pintar? Eu também já estraguei vários, até hoje eu estrago. E aí tem também macete para vocês fazerem isso. A gente vai falar um pouquinho sobre como fazer essa parte da coloração. Mas antes eu já vou aproveitar para dar uma dica. O que vocês podem fazer? Para perder esse medo de pintar, a gente tem que pintar. Eu fazia o quê? Se vocês tiverem uma janela de vidro na casa de vocês, coloca a folha na janela e põe uma folha em cima. O desenho vai ficar aparecendo na folha de cima. Copia ele e aí você pinta a cópia, não pinta o original. Porque aí se estragar, é só uma cópia. Depois você ainda tem o original lá, você pode pintar de novo. É uma boa, porque aí você não tem medo de estragar seu desenho. Qualquer coisa finge que nada aconteceu. Ó, só fiz ali, eu não pintei não. Se ficar ruim, ou tenta pintar de novo, que é muito bom, tá? Enfim, quando a gente olha aqui, se eu perguntar pra vocês, o que vocês veem de cor aqui? Provavelmente vocês vão dizer, eu vejo azul e amarelo, porque são as cores que tem. Mas ela tem variações dessas cores. Se vocês forem olhar aqui, tem um pouquinho de vermelho aqui assim, porque eu fiz uma luz refletida nessa parte do desenho. Nessa parte aqui tá mais claro, tá mais branco, não tem tanta luz. E aqui esse amarelo tá um pouco brilhante porque ele tá influenciando aqui ao redor, certo? A gente tem vários tons de azuis diferentes. E como é que a gente vai decidir isso aqui? Como é que a gente vai fazer essa coisa toda? Claro que vai depender um pouco do que você está pintando. Vocês têm mais hábito de pintar no digital ou no manual? Levanta a mão quem é digital. Digital, ok. Quem pinta mais na mão e desenha mais na mão? Opa, beleza. A gente está bem dividido aqui. Eu faço os dois, porque eu sou doida. Enfim, vamos lá. Luz e sombra. Primeiro o conceito, né? Então aqui a gente tem as clássicas bolinhas. Se vocês já pesquisarem, vocês já viram essas bolinhas, que são chatas, né? Não dá graça de pintar bolinha. Mas precisa pintar bolinha, porque é mais fácil começar estudando bolinha do que dragão, né? Enfim, como é que vai funcionar? A área onde a luz está batendo fica mais clara e aonde ela não está fica mais escura, né? Isso daí é o mais básico. No caso da bolinha, a gente faz esse degradê, porque ela é redonda. Sendo assim, o negócio vai mais suave. Se for um quadrado, ele vai fazer uma mudança mais drástica, porque ele não tem essa curva. Se for uma bolinha de plástico, vai ser de um jeito. Se for uma bolinha fosca, vai ser de outro. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão começar fazendo essas superfícies mais básicas e depois vocês vão para o desenho de vocês. A pele do ser humano, ela é mais lisinha, né? Quando a gente está com a pele molhada, ela geralmente vai ter uns brilhinhos localizados, vai ter algum feixinho de luz. Quando ela está seca, não, ele vai degradar e tem essa bolinha. Tem muita foto, não sei se vocês conhecem, o Pinterest. Já usaram? Ele é maravilhoso para essas coisas. A gente pega a referência lá e vai tentando fazer uma bolinha. Não precisa copiar o desenho inteiro. Copia só uma bolinha com essa textura que você quer. Porque aí depois você pode só aplicar essa técnica num desenho grande. E aí você erra na bolinha, que é mais rápido de pintar. Aqui a gente tem um exemplo de várias fontes de luzes diferentes. Então a gente vê que está diferente, mas de onde está vindo a luz de cada um desses desenhos? Daqui. Então, ó, nesse caso aqui, a gente tem uma luz vindo daqui, outra vindo daqui, essa setinha está indicando a posição da luz. E qual que é a variação interessante que a gente tem aqui? Notem, por exemplo, essa daqui. A luz está vindo daqui, bem no centro, e ela está vindo de cima. Como eu sei? Olha a sombra dela onde está. Está bem aqui embaixo. Diferente dessa daqui, a sombra está maior para esse lado. Por quê? Porque a luz está vindo mais de lado. Se eu inclinar ela mais, a sombra vai ficar mais longa. Se a luz está vindo mais de cima, mesmo que ela esteja de lado, ela vai ficar um pouco mais curtinha. Isso daqui vai acontecer em tudo. Então, quando vocês estiverem desenhando uma orelha, por exemplo, se a luz está vindo de trás, a orelha fica transparente. Se a luz está vindo daqui, ela vai ficar com uma sombrinha. Eu estou usando a minha orelha, não é um bom exemplo, mas tem uma de cada na frente. Ela vai ficar com uma sombrinha aqui. Isso tudo são variações, certo? E aqui eu tenho mais um exemplo. Aquela questão das formas que eu falei com vocês. A luz está vindo dessa direção aqui, certo? A bola fez esse degradê. O triângulo não, ele ficou com uma parte toda mais escura. A gente sabe que ele é todo branco, mas aqui ficou mais escuro por conta da luz. Então, às
tá mais branco, ela vai estar com outra cor. Num dia nublado, a cor vai parecer diferente. Às vezes a gente acostuma muito a pintar as coisas do jeito da cor que elas têm. Então a árvore é verde, o céu é azul e o chão, dependendo de onde você está, pode ser preto, pode ser cinza, pode ser... Mas nem sempre vai ser só isso. E foi o que eu fiz naquele desenho. Porque a luz vai influenciar na cor das coisas para vocês. E aí a gente vai ter, além dessa posição, também essa questão. Por exemplo, no pôr do sol o sol está mais baixo, então a iluminação vai vir mais ou menos desse ângulo, certo? Meio-dia, ele está lá no topo da cabeça, ele fica assim. E às vezes isso a gente usa também. Vocês já viram filme de terror, que geralmente usam essa iluminação aqui? Porque é meio assustador, é estranho pra gente, porque não é normal a luz vindo de baixo, né? Então a gente consegue ter várias coisas. E desenhos assim são muito bons para ajudar a gente a observar essas coisas. E o rosto humano, por isso que a gente começa pela bolinha. Olha o tanto de variação de volume que a gente tem. A bochecha é mais altinha, a nossa boca aqui tem volume, o queixo, dependendo da pessoa, tem mais ou menos volume. Então, por isso que normalmente você começa pelas bolinhas. Agora, como vocês já vão ter estudado anatomia, isso aqui fica mais fácil, porque você já sabe onde está o volume. Aí é só você fazer com a sombra. Muitas vezes você não vai fazer uma linha para marcar aquele volume, você vai fazer uma sombra. Mas isso também depende do estilo que vocês gostam de desenhar. Mas experimentem, que é muito bacana. E aqui do lado a gente tem mais exemplos também em um outro personagem. Então vocês veem que, mesmo quando é a mesma fonte de luz, a gente tem uma variaçãozinha, porque ele está numa posição diferente, ele tem um rosto diferente daquela outra menininha ali. E são estilos diferentes de desenho, mas a técnica é a mesma que está sendo aplicada. Porque o segredo para você desenhar é o mesmo, depende do estilo que você resolve fazer depois. E às vezes a gente fica até indeciso do estilo que a gente quer desenhar, né? Porque tem tanta coisa legal, mas vocês não precisam desenhar só um, vocês podem ir experimentando, não tem problema nenhum. Então vamos colocar, esse daqui é a line art que eu tinha feito daquele desenho que eu mostrei antes. Isso aqui estava só no lápis, tirei a foto. Então ele estava assim antes de eu pintar ele digitalmente. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai ver juntos como a gente coloca a sombra nele. Então a luz que eu imaginei estava vindo dali, eu podia pôr de qualquer lugar, mas eu quis pôr dali. E eu já sabia isso quando eu fiz o desenho, por isso que essas linhas aqui estão mais grossas, tá? Porque eu já sabia que ia fazer a luz vindo daqui. Mas isso daí é uma questão de estilo também, é opcional, essa questão da linha, porque eu gosto de fazer com linha o desenho. Aí beleza, eu queria dar mais contraste pro menino, eu queria que o foco do desenho fosse o menino. Então o que eu podia fazer? Ou eu fazia o fundo mais claro e ele mais escuro, ou ele mais claro e o fundo mais escuro. Como minha luz está vindo da frente e ela vai bater ali nele primeiro, ele vai estar mais claro que o fundo, porque a minha luz está vindo dali. Então, o que eu faço é escurecer um pouco o fundo. Depois eu vou pôr as sombras nele. Se ela está vindo dali, de cima e desse lado, então as sombras vão ficar do lado oposto de onde a luz está vindo. Então, aqui, ó, isso daqui é aquele fufi-fufi. Então, ele não vai ficar uma sombra reta, ele vai ficar com fufi-fufi. Nossa, muito didático, né? Fufi-fufi. Aí aqui a gente tem o capuzinho dele, eu marquei a dobrinha também, porque é uma dobra grande o suficiente para fazer sombra. E aqui também, certo? Fiz as sombras, já ficou diferente, já tá ganhando forma. Só que aí eu não queria que fosse uma sombra tão marcada, por quê? Quando a luz está muito forte, a sombra fica assim, bem marcada. Quando a gente tem mais de uma fonte de luz, a sombra fica mais suave. Que é o caso daqui, por exemplo, a gente tem um monte de luz. Então as nossas sombras não ficam marcadas, porque tem luz vindo de vários lugares. Esse menino está no ambiente aberto, geralmente tem mais de uma fonte de luz. Então eu vou suavizar as sombras em algumas áreas. E aí eu coloquei esses degradês. Aqui é bem sutil, mas faz diferença. Se vocês forem ver aqui, ó, tá um pouco mais cinza agora. Por quê? Eu estava deixando mais sutil a passagem de cor, já que a minha luz está dividida. E aí, por fim, depois você pode só aplicar a cor. Se você tiver no digital, Photoshop, esses softwares, geralmente tem um modo de layer que você coloca cor, e aí ela vai colocar aquela cor com a saturação do que você colocou em preto e branco embaixo. Aí entra num outro quesito que é bom vocês estudarem, que é a questão de saturação, essas coisas. Vocês podem ir testando para ir vendo, mas vocês podem pesquisar depois esse detalhe. Eu não vou entrar nessa parte aqui agora, porque aqui é só um workshop, uma coisa mais rápida, né? Não dá pra gente abordar tudo de uma vez. A intenção era eu pegar vários pontos aqui e mais abrangentes, só para vocês terem uma noção de por onde começar a estudar. Mas depois vocês podem ir se aprofundando mais. Eu vou disponibilizar isso aqui que eu estou gravando, depois lá no meu canal, se vocês quiserem ir lá para olhar de novo depois.
E eu também passo sobre essas coisas lá. Tem inclusive já vídeo sobre como pintar o desenho sem estragar tudo, é o título do vídeo. Vocês podem dar uma olhada depois se quiserem, que lá eu explico mais detalhado, mostro mais bonitinho. Enfim, também tem vídeo desenhando, essas coisas, se vocês quiserem olhar. Enfim, então aqui a gente entende por que eles fizeram daquele jeito, certo? Depois é só aplicar a cor, que aí ele vai ficar bonitinho. Aí, só uma coisa, né, antes da gente passar. Eu queria fazer aquela luzinha vermelha, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou pintar um pouco mais avermelhada essa região aqui. Porque eu imaginei uma luz vermelha vindo dessa região. Por que eu coloquei vermelha? Aí a gente entra na questão da psicologia das cores, que é outra coisa. Não é só você pensar na cor em si que você vai aplicar e onde você vai aplicar. Que é o nosso próximo tópico. Porque luz e sombra e cor está muito ligado, mas eles são temas que a gente estuda separado, fica mais fácil. Quando a gente fala de cor, tem esses tópicos aqui que são legais vocês começarem a pesquisar sobre. Primeiro, psicologia das cores. Cada cor tem um impacto diferente. Vocês já repararam que o McDonald's, o Burger King usam muito vermelho e amarelo? Será que é coincidência? Não é. São as cores que despertam um pouco mais de ansiedade e ansiedade dá vontade de comer. Então, são as cores que despertam a nossa vontade de comer. Vocês já repararam que uma parte das comidas são laranja? Essa cor, por conta da gente associar com comida, também desperta quando a gente come. Quem estuda design de interiores geralmente mexe muito com isso. Então, eles vão colocar, geralmente, cores específicas em alguns cômodos da casa para despertar pra gente o que eles querem ali. Isso é psicologia das cores. Parem para olhar os filmes que vocês assistem. Quando tá numa cena triste, geralmente vai ficar tudo com uma cor mais fraca, que a gente chama de desaturado, na verdade. E azul, mais puxado para azul. O azul é associado muito com isso também. Mas o mesmo, o azul às vezes pode ser associado com paz, quando vai com um tom mais claro, mais vivo. Parem para observar isso, é muito legal e tem muita coisa legal na internet também sobre isso. Nos vídeos que eu tenho lá no canal também falo sobre psicologia das cores. Depois você vai para a teoria cromática. O que é isso? Tem cores que combinam mais com algumas cores para dar algum certo impacto específico. Vocês conseguem entender sobre isso pesquisando esse tema aqui. Então, por exemplo, o azul e o vermelho, eles são cores opostas. Então, eles vão dar a ideia de contraste pra gente. Se eu quiser, por exemplo, comparar dois personagens como opostos numa história, geralmente eles vão ter cores opostas. Geralmente, um vai ter a cor mais quente e o outro vai ter a cor mais fria. Usando exemplo de anime, porque eu tenho assistido muito, né? Os personagens principais geralmente são assim. No caso do Naruto, o Sasuke é todo na paleta azul, tudo cor fria. E o Naruto vai para a paleta mais quente, laranja, cores mais vibrantes. Existe isso. E a Sakura fica ali de rosa, de vermelho, para poder ter bastante diferença entre os personagens. Isso tudo é proposital. E mesmo que você não goste, isso ajuda você a criar suas coisas mesmo. Então, quando você for fazer os seus desenhos, eu não gosto, por exemplo, de Naruto, acho muito chato. Mas essa técnica que ele usa, você pode aplicar no seu também. Porque tudo vai ter sempre aquelas coisas que são legais e chatas, né? Dentro de todas as mídias. Mas a gente consegue aprender com tudo. Valores de saturação, que eu já falei. Então, a saturação é o quão pura aquela cor tá. Geralmente fica mais vibrante, cansa mais a vista. Você não pode fazer tudo lá no último de saturação. Quando você pinta no digital, tem muitas vezes aquele lugar onde você seleciona as cores. Às vezes é um quadradinho assim, que você seleciona, e aqui tá mais preto, aqui tá mais branco, aqui tá mais saturado. Quando você tá na mão, você vai misturando as tintas para fazer isso. Então, se você tá com um lápis de cor, é mais fácil, porque você pinta um pouco mais fraquinho, e depois você vai pintando as outras cores que você quer. Por exemplo, eu quero pintar aquela bolinha lá de vermelho. E eu quero fazer a sombra nela. Eu não preciso fazer a sombra só com preto. Eu posso pegar um pouco de marrom para ir desaturando aos poucos. E só na pontinha eu passo preto. Para ela poder fazer o degradê bem bonitinho. Consigo fazer também só com duas cores, mas geralmente fica mais bonito quando a gente mistura mais coisa. Tá? Existe tudo isso. Efeitos, que é justamente isso. Você vai usar essas outras coisas que você viu para aplicar efeitos na sua pintura. Às vezes você vai fazer uma textura, fazendo rachuras. Às vezes você vai fazer ela parecer mais brilhante. E aí isso tudo você vai usando só para dar aqueles tchanzinhos a mais. E o acabamento. No acabamento é onde você vai dar aqueles toques finais, como eu falei. Eu gostei de colocar a luzinha vermelha, isso tudo é acabamento. São os toquezinhos a mais que a gente dá para ficar mais rico o desenho, com mais detalhes. E aí eu trouxe alguns quadros para a gente falar. Esse daqui é bem desconhecido, né? Vocês nunca viram.
vocês já conheciam? Quem conhecia esses dois, não? Eu vou explicar um pouquinho sobre eles. Primeiro, a famosinha, né? Deixa eu ver, a Mona Lisa. A Mona Lisa, a gente vê ela em tudo quanto é canto, a gente fala muito dela. Eu não sei se vocês sabem, ela fez parte do Renascimento, certo? Que foi uma corrente que aconteceu, onde eles tentavam trazer os valores da arte de volta e tudo mais. Meu gosto, eu não acho um quadro tão bonito pelo meu gosto, mas ele tem muito o que ensinar. As cores dele são mais sóbrias, a gente vê que não tem nenhuma cor muito saturada nele. Tá tudo meio pro marrom, tudo meio fraquinho. E a intenção desses quadros nessa época, esse daqui pelo menos, ele foi contratado, Leonardo da Vinci, para pintar o retrato dessa moça. Então a intenção dele era só retratar ela. Aí ele fez algum esboço ali pelo fundo e tal, mas essa era a intenção desse quadro. Então ele fez ela assim. Naquela época era mais comum usar esse tipo de cor nas pinturas, uma coisa menos saturada, menos viva. E aí depois a gente tem esse, em contraponto esse outro aqui, que olha que interessante. Agora eu vou falar até um pouco desse aqui do cantinho. Primeiro veio o Iluminismo, certo? Que foi essa fase da Mona Lisa. Depois disso, eu vou cair. Quase, olha só, será que eu levo o turma até o final da apresentação? A gente teve essa corrente desse quadro aqui, esse daqui, o cantinho, que é o Barroco. Talvez vocês tenham estudado na escola isso, Barroco. Agora é o momento que você faz droga, aula de português. O Barroco, ele era muito dramático. Todo mundo, ai meu Deus do céu, tô sofrendo. E eles queriam trazer drama, por quê? O que eles pensavam? Quando a gente desenha assim, não tem expressividade. Parece tudo tão sem graça, tão sem sal, parece tudo tão normal. Eles queriam trazer mais drama, eles queriam trazer mais sensação e emoção. Aí eles vieram para isso daqui. Olha como a gente tem a sombra muito mais marcada aqui do que aqui. Ali a gente nem vê a sombra, porque eles usavam muita técnica do esfumato para deixar tudo suave. Aqui não, é super intenso, a gente nem vê o fundo de tão escuro que tá. Esse quadro aqui é o Narciso, depois eu falo dele. Já aqui é totalmente diferente, a gente tem sombra, mas tá tudo brilhando. Porque esse daqui aconteceu mais ou menos ao mesmo tempo que esse daqui. Esse é do Rococó. O Rococó era tipo assim, eles estão falando muito de religião, eles são muito dramáticos, vamos falar das coisas leves da vida dos ricos, geralmente era isso que eles retratavam. Tá tudo florido, tá tudo bonito, é tudo mar de rosas, era isso que eles queriam retratar aqui, por isso que tá desse jeito. Então as cores são mais vivas, a gente tem muita luz nas imagens, porque eles queriam dar esse efeito de leveza mesmo. E olha que interessante, aqui tem muita movimentação no vestido, tem muita coisa que daria pra gente falar desse quadro aqui, eu não vou entrar pra fundo agora. Mas passa essa sensação. Diferente desse outro que está aqui do lado, que é do Barroco. Ele é muito mais pesado. Você olha, já dá aquele pesar. Vocês conhecem a história do Narciso? O Narciso na mitologia, não conhece? O Narciso na mitologia era um homem que ele era muito bonito e ele se apaixonou pelo próprio reflexo dele. Aí ele ficou meio assim obcecado e parou de comer e acabou morrendo. Olha que história linda, não é mesmo? Vocês conhecem algum Narciso? Daí surgiu o adjetivo narcisista. É bem daí. Enfim, se conheceram um narciso e falam assim, olha, eu comprei esse quadro em homenagem a você. O que é? Nada não. Enfim. E aqui ele está olhando o reflexo dele na imagem. Então, vocês veem como o objetivo é diferente e aí eles usam coisas diferentes para passar isso? É isso que é legal a gente trazer para os nossos também. E claro que aqui ó, a gente consegue ver a aplicação de tudo aquilo que a gente falou. A gente consegue ver a anatomia, olha o joelho dele. Tem todas as dobrinhas do joelho certinho. Aqui a gente consegue ver, olha as dobras desse vestido. Tudo isso daqui só dá pra você fazer se você parar pra estudar como o vestido se dobra. É muito bacana. Eu não vou nem entrar em detalhe de o que eles estavam representando nesse quadro aqui, mas assim, é polêmico, tá? Só de você olhar que a posição desse cara, tem uma pessoa ali espiando, você já sabe, é polêmico o que esse quadro está representando. Não vou entrar em detalhe não, porque eu não vou fofocar da vida das pessoas ricas, mas é polêmico. Enfim, e aí a gente vai ter tudo isso. Trazendo para o mais moderno, né? A gente faz isso hoje em dia também. É o mesmo desenho, exatamente o mesmo desenho, mas representado com pinturas e acabamentos diferentes. Aqui a gente tem a edição em preto e branco. Dá um efeito específico. Aqui está com cores mais clarinhas. Está escrito aqui, luz do sol, sunlight, que é do inglês, já está traduzindo aí. Aqui ele está com uma cor um pouco mais quente.
A pele dele ficou mais vermelhinha. Mas olha só, o céu tá até nublado atrás, que interessante, né? Aqui é pôr do sol. Ele tá com backlight. O que é backlight? É a luz que vem de trás. Então olha aqui, ó, tá vendo que tem uns brilhinhos aqui na pontinha? Porque o pôr do sol tá atrás dele. Então dá esses reflexos nas bordinhas. Eita, quase que não sai. Então dá um reflexo na bordinha. Esse aqui tá de noite, é a luz da lua, moonlight. Então ficou mais apagadinho. Já dá aquele ar de, meu Deus, ele está escondendo alguma coisa, será que é um lobisomem? Enfim. E aqui a gente tem um que tá mais balanceado. Ele tá com backlight aqui também. Ele, no meu favorito dele, né? Pra você ter esse desenho. Não é meu esse aqui. E aí ele colocou aqui esse backlight, mas ele colocou mais balanceado. Quase como se fosse uma mistura, né? Enfim. Então o ambiente, a temperatura, tudo isso vai influenciar na como vai ficar a sua cor. E você usa isso para passar alguma coisa específica. Bárbara, se eu não quero passar nada, eu só quero fazer um desenho bonito, tudo bem também. Aí você vai ver só a cor que combina com cada cor e colocar, e tá tudo certo. Tem um quadro muito famoso que é de uns relógios derretendo, aí o pessoal tem um monte de interpretação sobre ele. Quando foram perguntar para o pintor, ele falou, não, só veio na minha cabeça, eu fiz, eu não estava com nada específico na cabeça. E o pessoal teorizando, não, é porque o tempo escorre das nossas mãos e não sei o que, e o cara só fez para fazer. Enfim, e aqui eu tenho alguns exemplos, gente. Se vocês pararem para estudar essas coisas, os desenhos de vocês podem chegar num potencial muito legal. Olha quanta imagem legal. Todas essas imagens são em estilos diferentes, foram feitas com técnicas diferentes, mas tudo isso é possível porque as pessoas pararam para estudar essas coisas. Pode parecer chato agora, mas depois que vocês conseguirem, vai ser tão gostoso vocês se gabarem de estar desenhando isso. Você vai falar, eu que fiz, eu estudei para fazer isso aqui tem valor. Enfim, e vocês podem até trabalhar com isso futuramente, se pararem para estudar seriamente. É interessante, o mercado de trabalho de desenho é bem aberto, tem muita coisa legal que dá para vocês fazerem. De ilustração de livro, até tudo aquilo que eu já falei aqui, entre outras coisas. Então tem muita coisa para fazer. Aqui estão as redes sociais, se alguém quiser seguir depois, pegar lá, tem desenho, tem dica, dê uma olhada no canal do YouTube e tudo mais. Também tem o Twitter, mas não estou falando muito, eu não coloquei aqui, mas também tem. É tudo o mesmo nome em todo lugar. Quem quiser dar uma olhada depois. E era isso que eu trouxe para falar com vocês hoje, para dar esse overview dos conceitos de desenho, para depois vocês pararem para fazer. Não se esqueçam que só pesquisar não adianta, vocês têm que fazer também, porque vocês precisam desenvolver a memória muscular, que é o quê? O seu corpo vai acostumar a fazer aquele movimento. Aí depois você desenha até de olho fechado. Por isso que é mais fácil desenhar um rosto, que a gente desenha muito mais, do que desenhar o pé, que a gente desenha muito menos, porque a gente já tem a memória muscular de desenhar o rosto. É isso, gente. Se quiserem seguir, eu estou com um projeto para chegar nos meus primeiros 1000 inscritos no YouTube para começar a fazer live estudando junto, que é outra coisa chata, né? É difícil a gente ter a disciplina para estudar sempre. Então, quando chegar nessa hora, a gente vai parar para estudar todo mundo junto, que aí todo mundo estuda. É isso, pessoal. Dúvidas? Alguém quer fazer algum comentário? Não? Eu sempre tenho. Por favor. Você falou que desenha pelo aplicativo, você está sem computador. Qual aplicativo? Eu uso o Ibispaint atualmente, porque eu acho ele mais intuitivo. Mas tem alguns outros também. Os vídeos que eu faço geralmente é com o Ibispaint. No computador, a maior parte do pessoal usa Photoshop, mas também tem o Illustrator, que é bem bacana. Geralmente é mais para o pessoal usa muito para vetorial o Illustrator, porque ele tem muitos recursos interessantes. Tem alguns que são gratuitos também, que são interessantes. Deixa eu lembrar o nome. Esqueci agora, meu Deus. Parte do Sei também é bem bacana. Tem um que é o símbolo de um clipezinho, que eu não lembro o nome agora, mas depois, se alguém quiser, pode perguntar lá no direct que eu dou uma olhada, que eu acho o nome na internet depois. Login não, né? Oi? Login não, né? Esse eu não conheço, eu nunca usei. Mas tem muitas opções legais, tanto gratuitas quanto pagas. O Photoshop tem pelo menos ser pago, mas tem uma versão dele que é gratuita, o CS2. Tem disponível no site da Adobe para baixar. Eu usava esse quando eu estava no computador, porque também é mais leve. O meu computador, sabe aqueles computador antigo? Enfim, ainda estou construindo o meu ateliê também, gente, também estou começando. Mas aos pouquinhos a gente vai comprando o que a gente pode. Enquanto a gente não pode, a gente faz o que a gente tem, né? Porque se a gente esperar ter as situações perfeitas para começar, a gente nunca começa. Mesmo no caso do meu canal, vocês vão ver que tem uns vídeos que a iluminação não está muito legal, agora que eu comprei iluminação nova, vai começar a ficar mais legal as coisas. Mas é assim mesmo, a gente tem que ir fazendo, meter a cara e fazer. E as oportunidades vão surgindo, pode falar. Mesa digitalizadora faz muita diferença
diferença nos projetos? Por exemplo, se eu não tenho mesa digitalizadora, faz muito sentido eu investir? Qual que é a sua experiência com uma mesa? Olha, faz se você for levar a sério, porque é muito mais prático. Aquele desenho que eu mostrei aqui do menininho, eu fiz no dedo, no celular. Dá pra fazer, é possível fazer, só que o esforço que você vai ter, os cuidados que você vai ter, a demora é maior. Então, se você for levar como profissional, para o futuro é legal investir, porque a mesa ela vai te dar mais agilidade, mais facilidade e ela vai abrir para você a possibilidade de fazer algumas coisas a mais. Por exemplo, fazer um desenho no celular vai te limitar também com relação ao quanto você pode fazer aquele desenho pesado. Um desenho profissional geralmente vai ter trocentas layers com efeitos diferentes. Pode parecer que é hack, que é trapaça usar esses efeitos, mas não é, os profissionais usam o tempo todo. Só que se você tenta fazer isso num software que não é preparado para isso, ele vai pesar. Eu mesma já perdi tanto desenho no celular porque eu estava fazendo nesse software que não aguenta. Então eu tenho que ficar tipo assim, eu estou salvando o tempo todo cópias daquele projeto. Para se der ruim, não dá tão ruim assim, mas esse dia eu perdi um desenho que eu quis chorar. Tava muito bonito e aí estragou tudo. Então assim, por isso que é legal investir. Mas se você ainda não tem, não é um limitador para não começar a estudar. Você consegue estudar tranquilo pelo celular e fazer muita coisa bonita e legal. Dá pra fazer coisas incríveis. A diferença é que vai ser menos prático, vai sofrer um pouquinho mais. Mas dá pra fazer, tá bom? Tem gente que inclusive utiliza, ao invés da mesa digitalizadora, tablet de desenho. Geralmente a Apple tem alguns mais voltados para isso, mas outras marcas começaram a lançar algumas coisas agora. Eu trabalho atualmente no treinamento da Samsung. E os tablets novos, eles são com umas parcerias aí com algumas empresas de software, de desenho, essas coisas, para começar a trazer alguns recursos, mas a Apple ainda está na frente nessa questão. Talvez seja mais interessante uma tablet também, porque você desenha direto na tela. A mesa digitalizadora tem o processo de você se adaptar com, eu estou desenhando aqui, mas está aparecendo na minha frente. Às vezes demora um pouquinho mais, mas vai muito do gosto também, eu já vi gente usando de todo tipo. Recentemente eu comprei uma também pra mim, só que agora eu tô sem computador. É isso, gente, a gente vai tentando. Nossa, tá calor, né? Será que a gente consegue abrir aqui agora? Eu tô derretendo. Mas dúvidas? O que vocês usam geralmente no dia a dia? Eu tenho uma dúvida. Na escola, né, aprendemos que na aula de desenho temos que ter um kitzinho de lápis. 2B, 4B, 6B, 8B, 12B. Faz diferença realmente? Mesmo tá. Assim, se você for fazer, por exemplo, minha amiga estava mostrando gradação de sombra e tudo. Se você tem os lápis mais escuros, fica mais fácil. Tem como quebrar o galho com outras coisas, tá? Então, por exemplo, se for para eu recomendar você comprar só um lápis, que inclusive é o que eu uso o 2B, o 4B, porque ele não é tão macio assim. Se vocês não usarem, eu vou explicar o porquê que isso é diferente. Essas gradações são o quão seco o grafite é e o quão macio ele é. A diferença é que vai sair uma cor mais forte, escura, quando o grafite é mais macio, e quando ele é mais seco, sai mais claro. O grafite mais seco, ele, além de ser mais claro, ele não esfumaça. Quando você pega um 8B, ele esfumaça tanto que você riscou o sujo a mão inteira, de tão escuro que ele é. Só que aí também tem aquela questão, se você desenha e deixa ele no papel, depois você vai ver o seu desenho tá todo cinza e perdeu um pouco a gradação. Então, vocês podem, se vocês tiverem esse prefixador e passar, acaba esse problema. Mas aí também você não pode ficar mexendo depois no desenho, fazer para finalizar. Então, ajuda, se você puder, o investimento para fazer, mas também você pode começar a estudar sempre. Você consegue tranquilamente começar sempre. Se você tiver o lápis preto, por exemplo, de desenho, que todo mundo acha que não serve para nada, você pode fazer a sombra com lápis preto, usando a mistura dele com o branco. A diferença é que não vai dar para você apagar, mas para você começar a estudar, você pode usar. Depois, conforme você for tendo dinheiro, você vai investindo. Não se deixe limitar pelo material, mas é um requinte a mais para você usar. E o tipo de desenho também influencia. Desenho técnico, normalmente eles preferem um grafite mais seco, que é essas coisas de prédio, essas coisas. Porque é melhor você conseguir apagar ele mais fácil e você não precisa de sombra na hora que você está desenhando ali dentro do prédio. Então, usar um grafite normal é mais fácil. Aí depois, quando você for sombrear, você pega um grafite mais escuro. Faz sentido? Mas é coisa assim que vocês vão testando. Tem gente que prefere usar uns mais graduados, que a gente fala, que são os mais fortes.
Aí entra o 8B, o 2B, e tem gente que prefere usar os mais secos também. Todos que tiver H na frente são mais secos, os que tiver B na frente são mais graduados. Eu costumo ficar ali no 2B, 4B, eu não costumo ir muito além disso. Eu acho que já fica muito escuro e sombrio demais pro estilo de desenho que eu faço. Aí vai pra cada um. O papel também influencia. Tem papel que agarra mais o grafite. Então, se você usa folha de sulfite normal, ou seja, de impressora, ela é mais lisa, então ela não agarra muito o grafite. Se você pega uma folha tipo canson, dependendo dela, ela vai ter uma texturinha. Vocês já viram umas que tem umas linhazinhas assim? Aí ela agarra mais também. Também tem isso. Tanto material, né, gente? A gente tem, haja dinheiro, né? Ai, a gente fica naquela cobiça. Ai, eu queria tanto aquele kit que tem trocentas cores. Mas é assim mesmo. Vocês usam tinta normalmente? Ninguém usa? Sou apaixonada em aquarela, gente. Eu sou do lápis tradicional. Eu sou só do computador, então. Eu sou do lápis tradicional. Eu sou a louca dos desenhos. A minha mãe, ela zoava comigo, né? Porque minha apelido era que não era aventureira lá em casa. Porque eu andava com a mochilinha cheia de material de desenho. Pra todo lugar que eu ia. Quando eu podia, eu tava desenhando. É muito bom, gosto demais. É até pro trabalho, né? A gente se conhecia. Eu ficava desenhando no refeitório. Conheci a pessoa dessa forma. Aí eu chegando assim, ó, colando a cabeça, o que tá fazendo? Escondida assim, porque eu não podia na hora que eu tava. Não podia, pessoalmente. Ninguém ouviu nada. Depois eu corto essa parte do Tá vídeo. gravando. Não, tá gravando e eu vou postar no canal depois. Que delícia, eu não falei nada. Mas Era outros tempos. não faço mais. Mas é assim mesmo, gente. Mas é muito gostoso, de verdade. É uma coisa que faz bem também. Porque às vezes a gente guarda tanta coisa dentro da gente, através do desenho a gente consegue pôr isso pra fora. E aí a gente tira esse peso, muitas vezes. É muito bom. E outras práticas.